Olá, tudo bem? Eu sou Simone Brasil, nutricionista sistêmica e comportamental. Como prometido, o vídeo de hoje vai ser a influência das constelações familiares na recuperação dos transtornos alimentares. Vou falar um pouco o que são as constelações familiares e um pouco da influência nos transtornos e na compulsão alimentar. Então, as constelações familiares partem do pressuposto de que a família como sistema próprio gera influência constante sobre o desenvolvimento do indivíduo. O que é isso? Normalmente, quando você nasce, você está conectada naquela família que você nasceu. E se algo acontece dentro dessa família e você se identifica com esse acontecimento, isso pode ser um ponto para que você desenvolva um transtorno alimentar. Tudo relacionado ou com a falta de algum parente ou a exclusão de algum parente, e que isso te causou algo que você se coloca no lugar daquela pessoa. Por exemplo, na compulsão alimentar. A compulsão alimentar, na maioria das vezes, é a falta que a mãe faz, normalmente na primeira infância, e aí essa criança, para ela suprir a necessidade que ela tem dessa falta, ela começa a comer e para preencher esse vazio. Então, não por culpa da mãe, né, mas pelo processo que a mãe passou, tem esse desafio e a mãe precisa ou sair para trabalhar ou teve alguma separação que foi necessária, as pessoas normalmente que têm compulsão alimentar comem para preencher esse vazio. E a gente trabalha isso muito dentro do consultório, através também das constelações familiares, que fortalece muito o processo. A anorexia e bulimia normalmente está conectado com outras coisas relacionadas, na maioria das vezes, com o pai, né, alguma ausência ou alguma questão com o pai. Na maioria das vezes, eu não posso falar que isso é para todo mundo, existe uma regra, não existe uma regra. As constelações familiares a forma de colocar é tão bonita porque só através do sistema do cliente que a gente pode ver o que realmente está acontecendo com o processo. Então, é uma ferramenta muito útil no consultório, né, de nutrição. Eu fiz a minha formação em 2007, 2008 e desde então eu comecei a trabalhar com isso e de um ano para cá me aprofundei muito nas constelações familiares e tenho trabalhado bastante nos grupos, tenho trabalhado individual também. Então é um processo que dentro dos transtornos alimentares tem sido muito benéfico, tanto para mim, né, como que a maioria das pessoas sabem que eu passei por um transtorno alimentar, também por vários, né? Na verdade, a gente mistura vários transtornos alimentares, e tanto para os meus clientes, né, que têm apoiado no processo. Importante ressaltar que é um processo, a recuperação dos transtornos alimentares é um processo a longo prazo, não é um processo a curto prazo. Então, muitas vezes as pessoas chegam aqui no meu consultório e querem resultados imediatos. E elas já tentaram isso várias vezes, né? Muitas vezes, momentaneamente, conseguiram aquele resultado imediato. Muitas vezes é de emagrecimento. E não resolveu o problema. Depois teve ganho de peso novamente ou transferiu essa compulsão alimentar para outro transtorno alimentar ou para outro tipo de transtorno e não foi resolvido. E quando a gente trabalha dessa forma, que a gente vai no ponto X da questão, é muito mais fácil a recuperação da pessoa. O que eu queria que você entendesse é o seguinte: você passa por desafios com peso, por exemplo, há 20 anos. Como que a gente vai conseguir resolver esse desafio em 6 meses, né? Então, a gente tem que
ir devagar. Não, eu não consigo, a gente não consegue ir no X da questão numa simples dieta que você vai e fica 6 meses no processo. Então, as constelações familiares, elas aceleram esse processo e para a gente conseguir fazer um trabalho bem feito, ele demora um pouco mais, ele é a longo prazo, tá? Não dá para eu resolver, não dá para o cliente resolver uma situação de 20 anos em 6 meses, né? Às vezes até dá, tem gente que consegue com o apoio das constelações familiares. E muitas vezes também não dá. E o importante de entender que isso demora um tempo, né, para a pessoa conseguir lidar com isso, porque os transtornos alimentares, eles não estão conectados somente a eu consigo fazer dieta, ou eu não consigo, ou eu paro de comer, ou não eu paro de comer. Tem um sistema familiar por trás disso tudo, né? Tem uma vida dessa pessoa que está ali por trás de tudo, tem questões que aconteceram durante a trajetória de vida dela que faz parte do processo. Então, o vídeo de hoje é para você entender um pouquinho sobre, né, essa recuperação. E nos vemos na próxima semana com mais assuntos super interessantes relacionados aos transtornos alimentares.